Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de geografia com todos vocês. Um forte abraço e vamos iniciar nosso trabalho dessa semana falando sobre a floresta amazônica e a relação entre clima e a floresta. Beleza pessoal? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha, continuar nosso próximo slide para entender um pouquinho. Voltando, aí a gente tem uma imagem, da floresta amazônica. Observe direitinho que ela é uma floresta bastante densa, bastante fechada e com uma grande biodiversidade. É a maior biodiversidade do mundo, vamos dizer assim, está presente justamente na floresta amazônica, que é um bioma, ou seja, um local com características próprias no seu clima, na sua vegetação, no seu terreno, na sua fauna, na sua flora, ou seja, na quantidade de animais e vegetais presentes somente nessa região. E ela é tipicamente brasileira, claro, ela tem uma extensão bastante grande e envolve também não só o território do Brasil, não só quase 50% do território brasileiro, também abrangendo, envolvendo outros países aqui do continente americano, da América do Sul. Prosseguindo, vamos lá pessoal, e aí a gente tem algumas informações, justamente, aqui a gente tem justamente o bioma amazônico, olha só, quase 50% do território brasileiro compreende o bioma amazônico. Ali a gente tem a Vitória régia, uma planta aquática, tipicamente um símbolo da floresta amazônica. Nós temos ali o boto cor-de-rosa, que também é uma espécie de golfinho marinho, um animal tipicamente da floresta amazônica também, e a diversidade de povos indígenas. Lembrando que na floresta amazônica a gente tem uma grande quantidade, talvez a maior quantidade de populações indígenas está presente justamente na floresta amazônica, e ela tem ela é bastante diversificada, ou seja, tem vários povos ali, populações indígenas com suas características, culturas e costumes próprios. Beleza, pessoal? E ali a gente tem algumas informações a respeito da floresta amazônica. De acordo com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, existem cerca de 40 mil espécies de plantas só na floresta amazônica, 300 espécies de mamíferos e 1,3 mil espécies de aves, habitando uma área de 4.196.943 quilômetros quadrados de floresta densa e aberta. Então essas aí são algumas características básicas que a gente tem que entender sobre a floresta amazônica. Prosseguindo, a gente vai entender um fenômeno bastante interessante, que é justamente esse daqui, os rios voadores. O que são esses rios voadores, pessoal? São exatamente essa ideia, esse nome que a gente comenta, que a gente fala, são verdadeiros rios que existem voando na atmosfera, principalmente ali na atmosfera superior à região amazônica. E de onde vêm esses rios? São rios que eles vão surgir aqui, no Oceano Atlântico, na costa brasileira, são levados por ventos alísios. E o que seriam os ventos alísios? Seriam justamente esses ventos que vão soprar aqui dos trópicos, em direção à linha do Equador, levando uma grande quantidade de massa de ar úmida em direção à floresta amazônica. Então, esses ventos sopram, levam essas massas de ar que vão surgir aqui justamente no Oceano Atlântico em direção à floresta amazônica. Chegando na floresta amazônica, ela vai ser barrada pela Cordilheira dos Andes, uma barreira natural, um conjunto montanhoso ali na região dos Andes, que vai impedir que essas massas de ar adentrem mais o continente, que elas passem ali da região da floresta amazônica. Juntamente com essas massas de ar vinda do Oceano Atlântico, elas vão se juntar com o processo de evapotranspiração promovido pela floresta. Ou seja, a floresta amazônica ela vai liberar aquela quantidade de ar, de água, de massas de ar, com água, carregando e juntando-se com essas correntes de ar vindo do Oceano Atlântico. E aí elas vão se espalhar por várias regiões do Brasil, inclusive chegando até o sul do país. Dali elas vão se espalhar para a região centro-oeste, pegando Mato Grosso, pegando Brasília, para a região sudeste, pegando os estados ali, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e assim por diante, e para a região sul do país, pegando Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e assim por diante. Então, são bastante importantes essas correntes de ar carregadas de água, bem úmidas, bastante importante para o progresso, para o desenvolvimento da região. Beleza? E aí, nós temos algumas informações referentes a esses rios voadores. Os rios voadores são cursos de águas atmosféricos
A floresta amazônica funciona como uma bomba de água, porque ela vai tanto liberar uma quantidade de água carregada, de ar carregada de água, quanto ela vai sugar ali no Oceano Atlântico também essa quantidade, vão se juntar as duas. Ela puxa para dentro do continente a umidade evaporada pelo Oceano Atlântico e carregada pelos ventos alísios. Bacia amazônica para o oeste. Da bacia amazônica, dessa região aqui que a gente observa, ela vai para o centro-oeste, sudeste e sul do Brasil. Né? Então ela sai daqui, vem para cá e sai se espalhando por todo esse território. A quantidade, aí a gente tem que observar o seguinte, a quantidade de água que vai circulando aqui em cima da região, né, da região ali da floresta amazônica. A quantidade de vapor de água evaporado pelas árvores da floresta amazônica chega a ser 200 mil metros cúbicos por segundo. Isso é uma quantidade muito grande de água na atmosfera. Segundo o IPAM, uma árvore com uma copa de 10 metros de diâmetro, ou seja, o tamanho dela, né, a largura dela aqui, 10 metros de diâmetro, ela chega a liberar para a atmosfera cerca de 300 litros de água. Maior do que eu, você, Rubens, precisamos diariamente para ser consumido. Né? Maior do que esse consumo necessário que nós necessitamos aí por dia. Isso aí em uma árvore com esse tamanho. Uma árvore com 20 metros de diâmetro, ela chega a liberar para a atmosfera cerca de 1000 litros de água, né? De vapor carregado de água. Isso é bastante importante. Então você observa que a quantidade de floresta que nós temos, ela vai contribuir e muito para esse processo de carregar a atmosfera com essa grande quantidade de água, e essa água vai servir para alimentar várias localidades com esse importante recurso que é justamente a água. Prosseguindo, e aí a gente tem mais umas imagens, né, representando essa relação harmoniosa que nós temos aí entre o clima carregado, úmido, quente, úmido, e a vegetação, que é bastante importante, né? E que ela vai sendo o quê? Alterada, o processo de desmatamento, né? Principalmente motivado nos últimos anos ali na região da floresta amazônica pelo agronegócio, ou seja, pelo desenvolvimento da agricultura de exportação, como a agricultura da soja, do milho e outros tipos de agricultura que servem para alimentar o agronegócio, produzir esses produtos para serem vendidos, exportados e tudo mais. Ela vem alterando as características naturais da floresta amazônica, ou seja, promovendo um desmatamento, uma alteração do solo, uma tirada da vegetação, da cobertura natural. Isso aí vai afetando toda a fauna e toda a flora, todo o conjunto de animais representado pela fauna e o conjunto de vegetais representando a flora, né? E afetando também a vida de várias pessoas que vivem ali da floresta amazônica, por exemplo, como aquelas comunidades tradicionais que vivem da exploração, da extração do látex, né? Que é retirado ali da seringueira e tudo mais. Beleza, pessoal? Deu para a gente pegar essa ideia? Agora a gente vai para um videozinho para reforçar o nosso assunto, ok? Daqui a pouquinho a gente volta. Um bom exemplo é o ciclo das chuvas reguladas pela Amazônia. Esse volume de água é tão grande que foi chamado de rios voadores, que descreve a quantidade de água que temos sobre as nossas cabeças. O Atlântico é o lugar inicial do aporte de água de chuva do mundo inteiro, né? Mas poucas pessoas sabem que 1 metro quadrado de floresta tropical evapora mais água que 1 metro quadrado do Oceano Atlântico. E por isso que essa floresta é uma bomba de água fantástica. E ela permite justamente de recircular várias vezes até esse vapor de água chegar na região, por exemplo, do sudeste do país. Os rios voadores são formados de correntes de ar que vêm do Atlântico inicialmente, passa pela região amazônica, se beneficia do aporte de água que vem da própria vegetação, através do processo de evapotranspiração das árvores. Ela se junta, faz essa corrente. A corrente de ar úmido é parada pela barreira natural que representa a Cordilheira Andina, que não deixa passar uma boa parte desse ar pelo Peru, por exemplo, força um pouquinho essa corrente pelo sul e vai trazendo justamente esses benefícios enormes para a economia e o bem-estar de todo o país. Então nós acabamos monitorando várias cidades como Londrina, Uberlândia, Chapecó, Cuiabá, Ribeirão Preto e Brasília, finalmente, agora. Nessas cidades principais já fizemos um trabalho com 286 escolas,
formação de professores, são mais de 170 professoras, e vamos continuar, vamos chegar a mais de 100 mil crianças que vão receber esse conteúdo, que vão ficar muito mais conscientes, não só o que é o Rio Voador, mas também que os serviços ambientais dessa região tão longe como a Amazônia vão afetar realmente a qualidade de vida de cada uma dessas cidades. Uma curiosidade interessante é que a quantidade de vapor d'água transportada pelos rios voadores é tão grande que pode ter a mesma ordem de grandeza ou até mais da vazão do rio Amazonas, que é de 200 mil metros cúbicos por segundo. Estudos mostraram que uma árvore com copa de 10 metros de diâmetro é capaz de bombear para a atmosfera, em um único dia, mais de 300 litros de água em forma de vapor. Isso é mais que o dobro da água que um brasileiro usa diariamente. Na Amazônia, existem bilhões de árvores. Já imaginou quanta água a floresta toda está bombeando a cada 24 horas? Não, para mim, a primeira vez que eu sobrevoei na região amazônica, reparei que essa umidade relativa pulou para 80% uma vez só, 10, 15, 20 minutos depois voltou para 30% e tinha atravessado o Rio Voador. E aí começam as grandes perguntas, não, mas por que ali tinha e ali não tem? Será que o desmatamento fez uma diferença? Será que a região agora tem menos evaporação local? Nós coletamos um pouco de vapor de água, extrai uma gotinha de água e essa gota que a gente usa para analisar a composição isotópica, esse tipo de uma assinatura, dá uma informação para a gente se essa gotinha ela veio da evaporação do Atlântico diretamente, ou se ela já passou o histórico de evapotranspiração das árvores, da vegetação, ou se por acaso ela vem de uma evaporação totalmente local, nada a ver com a região mais longe daqui. É por isso que a preservação dessa região é primordial para a gente, mesmo longe dali, a presença ou não da cobertura vegetal vai acabando influenciando nossa vida, a nossa qualidade de vida e, obviamente, a economia todo o país. Bom, pessoal, então deu para a gente entender, através do vídeo a gente conseguiu focar um pouquinho nas informações aí que a gente já havia citado para vocês, dar aquela reforçada. Então perceba-se que é bastante importante que nós tenhamos a consciência da preservação da floresta amazônica que vem afetar ali todo o território brasileiro. Só para a gente observar o seguinte, a chuva ela é bastante benéfica, principalmente para aquelas pessoas que vivem da agricultura, do agronegócio. Ela é amiga justamente dessas populações que vivem desse tipo de economia, né? Então é bastante importante. Prosseguindo, nós temos aí agora, ficamos por aqui, nós temos a correção dos nossos exercícios, viu, pessoal, que eu deixei na semana passada. A Embrapa Solos é um centro de pesquisa voltado para a pesquisa de um solo cada vez mais sustentável, que possa atender às futuras gerações, tá? A afirmativa é verdadeira ou falsa? Verdadeira. Beleza? A segunda questão. Segundo dados da FAO, estima-se que 230 quilos de alimentos são desperdiçados por pessoa todos os anos. Em qual região ocorre tal desperdício? Na região da América Latina. Beleza, pessoal? Prosseguindo. Terceira questão, nós temos aí pesquisa de orçamento orçamentos familiares realizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em 2008 e 2009 indicam que boa parte do orçamento familiar é destinado à alimentação. Segundo essa pesquisa, qual é a porcentagem desse orçamento familiar destinado à alimentação? 25% do orçamento familiar é destinado à alimentação. Ou seja, se você tem um salário, isso é uma média, né? Claro que existem menos ou mais gastos. Se você tem um salário equivalente a R$1.000, R$250 fica destinados aí para a alimentação familiar, ok? Quarta questão, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, as queimadas na região do Pantanal brasileiro aumentaram 210% em 2020, quando comparados aos mesmos períodos do ano de 2019. Então, a afirmativa é verdadeira ou falsa? Verdadeira. Beleza? Pessoal, fica essa mensagem para a gente. Quanto mais conheço os homens, mais estimo os animais. Alexandre Herculano, poeta português. Nossos referenciais, um forte abraço e até a nossa próxima aula. Valeu!